beleza? Nesse vídeo nós vamos aprender como resolver uma equação do segundo grau. Mas o que é uma equação do segundo grau? É toda equação que tem a seguinte forma: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Onde, amiguinhos, o a, o b e o c são chamados de coeficientes da equação. E o a, ele tem que ser diferente de zero. Para existir uma equação do segundo grau, o coeficiente a, ele tem que ser diferente de zero. Essa forma aqui também é conhecida como forma reduzida, forma da equação reduzida. Quando a gente for resolver a equação do segundo grau, ela precisa estar na forma reduzida, nesta forma aqui. Nesta forma aqui. Então, como é que se resolve uma equação do segundo grau? Eu costumo dizer que são 3 passos. É muito fácil, muito tranquilo. O primeiro passo é extrair os coeficientes da equação. Você vai extrair o a, o b e o c da equação. O segundo passo é determinar, ou seja, achar o discriminante. Mas o que é o discriminante? Essa letrinha aqui é do alfabeto grego delta. Delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E o segundo e o terceiro passo, o último passo, determinar as raízes usando a fórmula de Bhaskara. Mas o que é a fórmula de Bhaskara? Essa fórmula aqui, ó, em homenagem ao matemático indiano chamado Acharya Bhaskara. Então, essa fórmula é o seguinte: x é igual a menos b mais ou menos raiz do delta, dividido tudo isso por 2 vezes a. Então, o que precisa para a gente determinar as raízes de uma equação? Nós precisamos dos coeficientes e do delta. Se tivermos os coeficientes da equação e o delta, nós resolveremos com toda certeza as equações do segundo grau. Mas, inicialmente, nós vamos começar a resolver, vamos ter alguns exemplos, resolvendo equações do segundo grau completa. Então, vamos resolver as equações primeiro do segundo grau completas. Beleza? Vamos ver alguns exemplos. Vamos ver alguns exemplos. Pronto, galera, vamos ver aqui esse exemplo. Temos aqui uma equação do segundo grau, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Por que uma equação do segundo grau completa? Porque todos os coeficientes são diferentes de zero. O a, obrigatoriamente, tem que ser diferente de zero. Mas o b e o c, se forem diferentes de zero, temos uma equação do segundo grau completa. Agora vamos lá. Vamos para o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Extrair os coeficientes. Então vamos lá. Então, o a, ele é o coeficiente do x ao quadrado. Mas qual é o coeficiente que está aqui? Quando não tem coeficiente, qual é o coeficiente? É 1, pessoal. 1. Quem é agora o meu coeficiente b? Meu coeficiente b é o coeficiente da variável x. Então vamos lá. Eu tenho aqui menos 5, viu? Lembrando que o coeficiente, o sinal acompanha. Mas por quê? Professor, você não botou o sinal aqui? Porque quando o número não tem sinal, é porque ele é positivo. Então vamos lá. Então aqui o b é menos 5. E o c? O c é mais 6 ou simplesmente 6. Pronto. Primeiro passo está feito. Vamos agora para o segundo passo. Qual é o segundo passo? Determinar o discriminante ou o delta. Então qual é a fórmula do delta? O delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então vamos lá. Quem é b? Ó, nós temos o b, nós temos o a e nós temos o c. Então é só substituir aqui na fórmula. Então delta é igual b ao quadrado. Quem é b? Menos 5
ao quadrado menos 4 vezes quem é o A? O A é 1, ó. O A é 1. E quem é o C? É o 6. Vamos determinar quem é o delta. Vamos lá. O delta é igual menos 5 ao quadrado. Todo número negativo elevado ao expoente par sempre dará um número positivo. Então, 5 ao quadrado é 25. Positivo, por quê? Número negativo elevado à potência par fica sempre positivo. Vamos fazer a multiplicação agora. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Vamos fazer agora o jogo de sinal. Menos com mais, menos. Menos com mais, menos. Então aqui fica menos. Então, quem é o meu delta, pessoal? Meu delta vai ser 25 menos 24. Meu delta é igual a 1. Segundo passo, resolvido. Vamos agora para o terceiro passo. Qual é o terceiro passo? Determinar as raízes através da fórmula de Bhaskara. Então vamos lá. Lembrando que o delta ele tem umas especificidades. Qual é? Se o delta for maior que zero, nós temos duas raízes reais e diferentes. Se o delta for igual a zero, temos duas raízes reais e iguais. Então, pessoal, e se o delta for menor que zero? Se o delta for menor que zero, nós vamos ter, quer dizer, na verdade não vamos ter, não existe raízes reais. Não existe raízes reais. Então, como é uma equação do segundo grau, ela vai ter, se possível, vai ter duas raízes. Alguns autores dizem que quando o delta é igual a zero, só tem uma raiz real igual. Porque são iguais, mas são duas raízes reais iguais. Então vamos lá. Vamos agora para o terceiro passo. Então, nós sabemos que o delta é igual a 1. Então ele está aqui, ó, maior que zero. Então vamos ter duas raízes reais e diferentes. Então vamos lá. O terceiro passo, determinar as raízes através da fórmula de Bhaskara. Então vamos lá. Quem é a fórmula de Bhaskara? A fórmula de Bhaskara é x vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de delta. Tudo isso dividido por 2 vezes a. Nós temos o delta, que é igual a 1, e temos os coeficientes. Logo, é só aplicar aqui na fórmula. Tranquilo? Então vamos lá. X é igual a menos. Quem é B? B é menos 5, então vai ficar menos 5. Certo? Mais ou menos raiz de delta. Quem é o delta? Delta achamos aqui, ó, é 1. Delta é igual a 1. Tudo isso dividido por 2 vezes A. Quem é o A? Também é 1. Então vamos ter o seguinte. X vai ser igual. Menos com menos vai dar mais 5. Mais ou menos raiz. Quanto é a raiz de 1? Qual é o número que é elevado ao quadrado vai dar 1? 1. Nós sabemos que é 1. Então vamos ter o seguinte. 5 mais ou menos 1 dividido por 2 vezes 1. 2. Pessoal, chegando aqui, pessoal, a minha conta ela vai desmembrar para 2x, ou seja, um x' e x dualinha. Porque eu tenho aqui, ó, mais ou menos, ó, esse mais ou menos aqui é que vai fazer isso. Então temos aqui, ó, vindo para cá. Então eu vou ter o x', que vai ser igual. Vamos colocar o mais. Então vai ficar mais 5 mais 1 dividido por 2. E vamos ter, partindo daqui também, o x, duas linhas,
que vai ser o sinal de menos. Ó. Nós fizemos um para o sinal de mais, e agora vamos fazer outra raiz para o sinal de menos. Então vamos ter mais 5, menos 1, tudo isso dividido por 2. Agora é só resolver. É só resolver aqui a operação. Ó. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Então, repeti o sinal e somei. 5 mais 1 é 6. Tudo isso dividido por 2. 6 dividido por 2, pessoal, vai dar quanto? 3 ou mais 3. Achamos já uma raiz. Então, uma das raízes da equação é 3. Vamos agora achar o x2'. Então, temos sinais diferentes. Eu subtraio e coloco o sinal que tem maior valor. Qual é o sinal que tem maior valor? O 5. Vai ficar mais aqui, ó. Então, 1 menos 5, 4. Tudo isso dividido por 2. Quanto é 4 dividido por 2? 4 dividido por 2, nós sabemos que é 2, ou simplesmente mais 2, tanto faz. Então aí encontramos as raízes da nossa equação. Então quem é o conjunto solução? O conjunto solução vai ser mais 3 e mais 2. Esse é o conjunto solução. Beleza, pessoal? Muito tranquilo, muito fácil. Usando os passos que nós aprendemos hoje, passo a passo, aplicando a fórmula direitinho e sabendo o jogo de sinais, você resolve qualquer equação do segundo grau. Valeu? Vamos ver outro exemplo.